Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, então vamos nos alegrar nele. Bom dia, mais uma semana, mais um dia, mais um mês, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de viver grandes coisas nele. Então nós temos que aproveitar, né? Cada dia é uma oportunidade que o Senhor nos dá de viver algo novo, né? Então, vamos cantar aquele louvor. Já que hoje eu não consegui colocar um louvor, nós vamos cantar. Eu quero viver algo novo. Quem quer viver algo novo, levanta a mão. Eu quero viver algo novo no Senhor e eu sei que você também. Então vamos começar dando bom dia. Bom dia, Sol, querida, Amandinha, Kátia, bom dia, Ruth, Deus abençoe vocês, muito bom ter vocês aqui, é sempre bom, digo isso sempre e não minto, falo a verdade, é sempre maravilhoso estar com vocês, começar o dia com vocês. A minha amiga querida acabou de entrar, Elaine, que bom, Elaine, que você tá aqui. E nós vamos começar esse momento fazendo o quê? Fazendo o que é melhor, orar. Orar, gente, nada mais é do que falar com o Pai, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, tô com dificuldade de orar, né? Não sei orar. Mas se você não sabe orar, você sabe falar, né? A gente sabe conversar. Nossa, não tá bom essa parte do cabelo, não. A gente sabe conversar. Não sabe conversar? Você sabe conversar. Eu sei que mulher... Principalmente nós, mulheres, sabemos falar. Então, orar nada mais é do que falar com o Pai. E orar precisa ser prazeroso, né? Precisa ser prazeroso. Porque é prazeroso falar com quem você ama. Falar com quem você tem afinidade. Ontem eu recebi um elogio, né? Uma pessoa falou assim pra mim, como é bom conversar com você, por mim eu ficava horas conversando com você, é prazeroso ter esse momento de conversa, de comunhão com você, me alegro muito, obrigado pelo seu tempo, eu recebi um elogio muito bonito. E eu fiquei pensando, né, esse mesmo desejo, essa mesma alegria que nós temos em conversar com alguém que nós temos afinidade, deve ser a mesma alegria que nós devemos sentir ao falar com o Senhor. Depois que a gente termina uma oração e se coloca de pé, né, seja você orando de joelho ou sentado, você deve fazer ao Senhor esse mesmo elogio que eu recebi. Senhor, como é prazeroso conversar contigo. Por mim eu ficava horas aqui. E é tão interessante porque há momentos da nossa vida que 5 minutos de oração parece uma tortura, né? Nossa, eu fiquei 5 minutos orando. E aí quando você levanta, né, parece que você orou 1 hora, mas só se passou 5 minutos. Não é prazeroso. É porque falta o quê? Intimidade. Quando você não consegue passar muito tempo na presença do Senhor, a sós com o Senhor, em oração, em leitura da palavra, ouvindo a voz do Senhor, ali quietinho, é porque falta intimidade. Porque com aquela pessoa que você tem intimidade, você fica horas conversando. Eu sou capaz de ficar horas conversando com os meus amigos, viramos a noite conversando. O que você estava fazendo? Estávamos conversando. Não é assim? E quantas pessoas tinham lá? Não, só tava eu e fulano. A gente esqueceu do tempo. A gente passou horas falando. Isso assim deve ser com o nosso Senhor. É esse nível de intimidade que nós devemos buscar. O Espírito Santo, eu já falei isso aqui algumas vezes e certamente vocês já ouviram isso em outro lugar. O Espírito Santo é uma pessoa. Né? É a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um vulto, o Espírito Santo é uma pessoa. E nós precisamos nutrir este relacionamento com o Espírito Santo, buscando esse nível de intimidade, de falar com ele, ciente que ele está aqui, sentir a presença dele e ter prazer de conversar com ele. Então que nós possamos mudar o nosso nível de oração.
Que não venha a ser mais essa oração formal, né? Senhor, poderoso, maravilhoso, incrível. E Ele é tudo isso. E devemos expressar tudo isso na nossa oração. Mas que a nossa oração seja leve e fluida. Que a nossa oração venha a ser uma oração de intimidade. Conversas prolongadas com o Espírito Santo. Conversas prolongadas com o nosso Pai. E aí nós vamos sentir, né, a diferença das nossas vidas. Então, nós vamos fazer isso agora, orar. Bom dia, Cleide, Dani Viana. Bom dia, Cleidinha. Deus abençoe. Márcia, querida, paz. Então, é isso. Nós vamos orar e buscar ao Senhor essa intimidade com o Espírito Santo. E nessa oração, nós vamos fazer uma oração intercessória. Foi até a Dani que me atentou a isso. E ontem o Senhor já nos deu essa sinalização. E conforme a Dani me mandou uma mensagem, aquilo ficou muito mais claro na minha mente, né? Para que nos próximos dias a nossa oração intercessória venha a ser direcionada para as famílias. Final de ano para as famílias é muito importante, né? Natal, o que nós queremos no Natal? Ajuntamento, estar com a família, estar em união, estar em harmonia. Mas é o momento em que o inimigo mais se levanta contra as famílias. É o momento que o inimigo mais investe contra as famílias. Então, era para ser um momento de alegria e se torna um momento de tormenta. Ele vai infiltrando, né, as suas artimanhas, ele vai infiltrando as suas ciladas de diversas formas. Famílias que entra a bebida, famílias que entra a confusão, famílias... E aí começa aquele momento que era para ser harmônico, passa a ser dias de tristeza. Muitas pessoas têm traumas do final do ano, né? Traumas. E olha que coisa mais maligna, né? O final do ano que era para ser celebrado em festa, porque é o momento de você olhar para trás e falar, até aqui o Senhor me sustentou, então é para você se sentir alegre. O final do ano que nós comemoramos o nascimento de Jesus, obviamente que não é neste dia que ele nasceu, mas ele nasceu um dia. Como a gente não sabe, a gente escolheu esse dia para poder comemorar. Então é para termos alegria no nosso coração. No final do ano é para nós estarmos transbordando da presença do Senhor, não da euforia do capitalismo, de comprar, de consumir, de não sei o que, de comida, daquela coisa. Não, é para nós estarmos transbordando da presença do Senhor, da alegria do Senhor. E ao invés disso, muitos de nós, em muitos lares, está a confusão, a preocupação, o desespero, a tristeza, a depressão. Então nós vamos orar para que nas nossas famílias, neste final de ano, reine a paz do Senhor e que o verdadeiro propósito do Natal possa fluir no nosso coração. Que a gente venha realmente entender que Natal não é comprar presentes e nem comprar roupa nova para ficar no sofá sentado. O Natal, ele é para celebrar. É um momento de celebração, de você falar, Senhor, que bom que eu tenho esperança em Ti. Natal é esperança, né? Natal é oportunidade de recomeço. Ano novo é novos ciclos. Então que a gente traga a verdadeira consciência daquilo que nós devemos viver neste final de ano. Então vamos orar e colocar diante do Senhor as nossas famílias e as famílias dos nossos irmãos, daquilo que nós conhecemos. Se você souber de alguém, lembrar de alguém, né, que precisa dessa intervenção divina, que já está começando a confusão, coloca aí no seu momento de oração, fala, Senhor, visita essa família, visita essa pessoa, tá bom? Vamos ser intercessores nessa manhã, em nome de Jesus. Pai querido, nós te damos graça por este momento tão especial que o Senhor preparou para que nós estivéssemos juntos. Estamos aqui nessa manhã de clamor, Senhor. É um momento de clamor, onde eu clamo pelas minhas necessidades aqui e as minhas irmãs clamam do outro lado pelas suas necessidades. Aqueles que vão me ouvir posteriormente também irão clamar ao Senhor pelas suas necessidades. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, com a tua bondade e misericórdia, possa abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos, Pai, para aquilo que nós precisamos ainda entender e compreender em Ti. Senhor querido, aquele que está, Senhor, amedrontado pela afronta, aquele que está amedrontado pelas situações,
aquele que está, Senhor, intimidado pela circunstância, aquele que está desanimado porque está achando que o Senhor não vai fazer. Senhor, eu te peço nesta manhã, abra o nosso entendimento para que possamos compreender, Senhor, compreender o que o Senhor está fazendo, compreender o que o Senhor está fazendo neste tempo. Senhor, abra o nosso entendimento para que possamos ter, Pai amado, a clareza de qual o caminho que o Senhor está nos levando. Pai, nós precisamos compreender, Pai, qual é o caminho que o Senhor está nos levando. Há pessoas, Pai, que está aqui comigo, mas está confusa em relação ao seu propósito, em relação àquilo que o Senhor tem feito, em relação àquilo que o Senhor está fazendo. Há pessoas que estão aqui comigo, Senhor, mas o seu coração não está aberto para os caminhos que o Senhor escolheu, porque ela achou que o Senhor viria agir de uma maneira e o Senhor está fazendo de outra, e o inimigo está nutrindo na mente dela, nutrindo nos pensamentos dela que o Senhor não está fazendo. Mas nesta manhã eu te peço, abre o entendimento, abre os olhos para que veja o livramento, abre os olhos para que enxergue, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor está trabalhando em nós e também através de nós. Eu quero colocar diante de ti as famílias, a minha família, Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor a minha família e pedir, Senhor, cobre com teu sangue, repreende tudo aquilo que vem contra nós, todas as infiltrações do inimigo, Pai, para trazer separação, dissensão, confusão, desânimo, em nome de Jesus, que nós sejamos um agente de transformação dentro da nossa casa. Eu quero orar, Senhor, pelas famílias das minhas irmãs que estão comigo agora e daqueles que vão me ouvir depois. Senhor, que eles sejam um canal de transformação na sua família. Senhor, repreende a confusão, repreende a violência, repreende a mulher estranha, repreende, Senhor, o falatório, repreende, Senhor, a fofoca, repreende, Senhor, a mentira, repreende, Senhor, o engano, as influências, os pensamentos negativos. Quantos pensamentos o inimigo tem colocado em relação ao pai, ao filho, quantas, Senhor amado, quantas vezes o inimigo tem entrado nessa comunicação, um fala uma coisa, o outro compreende outra, não há harmonia, não há entendimento, não há unidade. Senhor, neste final de ano, quantas pessoas já estão desanimadas, quantas pessoas já estão, Senhor amado, com seu coração entristecido, porque não sabe como será, porque tem escassez na sua casa, porque já começou a confusão, porque já começou a compra de bebidas, e já está, Senhor amado, enfraquecida, e ela se sente perdendo mais uma vez essa batalha. Mas nós oramos, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, e nós clamamos: Deus, Tu és o Deus da família, Tu és o Deus da família, nós cremos em Ti. Então toda a atuação do inimigo contra as famílias, eu quero pedir em nome de Jesus, toda a atuação maligna contra as famílias, Senhor, trazendo dissensão, trazendo inimizade, trazendo confusão, trazendo a bebida, trazendo as drogas para dentro de casa, trazendo, Senhor amado, uma mulher estranha, trazendo o espírito de prostituição, trazendo roubo. Em nome de Jesus nós oramos nessa manhã e repreendemos o mal e declaramos que não tem poder. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, nós e a nossa família viveremos o bem do Senhor, Pai. Oh Senhor, como a família é importante para nós, como a família, Senhor, é importante para nós, Pai. Então nós entregamos quem nós amamos diante do Teu altar e pedimos: cuida de cada um deles, cuida, Senhor amado, dos filhos, cuida dos esposos, cuida das esposas, cuida das mães, da sabedoria, cuida dos pais, cuida, Senhor amado, dos tios, dos sobrinhos, cuida, Senhor amado, das tias, dos avós. Senhor, alcança, a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que alcança até a 3ª geração. Oh Senhor, então alcança a nossa família, os nossos
nossos parentes, os nossos familiares com a boa mão do Senhor, Pai. Não, nós denunciamos, Pai, nessa manhã nós fazemos uma manhã de denúncia no teu altar, denunciamos as estratégias sujas do inimigo, denunciamos, Senhor amado, a sutileza do inimigo entrando sorrateiramente com pensamentos, oh Pai, com sugestões para destruir lares. Nós denunciamos a sutileza do inimigo para Senhor amado, tentando roubar a alegria das famílias. Senhor, abre os olhos para que nós possamos ter discernimento de como ele tem atuado, de como ele tem agido. Abre os nossos olhos para que nós possamos compreender e na autoridade do Espírito repreender. Pai, eu te peço, envia um anjo a cada lar agora aqui representado. Envia um anjo, Senhor, e repreenda e tira esse inimigo que está na porta, esperando, Senhor, o marido chegar para influenciar, para colocar separação, desamor. Senhor, não tem mais prazer de conversa, não tem mais prazer de um estar com o outro, só tem gritaria, só tem confusão. Esse inimigo que está nessa cama, Senhor, colocando, Senhor amado, a separação, a frieza, em nome de Jesus nós repreendemos esse inimigo que está no celeiro, trazendo devorador, a escassez, nunca consegue prosperar, celeiro sempre vazio, uma vida sempre restrita. Em nome de Jesus nós repreendemos em teu nome, Senhor. É em teu nome que nós declaramos agora que o mal não tem poder para se instalar no nosso lar, não tem poder para ficar na cozinha. Inimigo, você não tem poder para ficar na sala, nos quartos, no banheiro. Você não tem lugar agora para se esconder. E aonde você estiver agora, nós damos uma ordem em nome de Jesus. Você vai pegar tudo que é seu e você vai sair desta casa, porque neste lar vai reinar a bênção do Senhor, vai reinar a paz do Senhor. Espírito de enfermidade, você vai bater em retirada em nome de Jesus, porque nós profetizamos para essa casa a cura, a libertação, a restauração, a prosperidade, a bênção do Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo, Pai, um tempo de paz para esta casa, porque esta é a vontade do Senhor. Seja como um muro ao redor, guardando a nossa família e livrando de todo mal. Oramos porque cremos, clamamos porque sabemos que somos ouvidos, e não a oração que nós levantamos, Pai, e nós entregamos a Ti, que o Senhor rejeita. E eu sei que esta oração subiu até o Senhor como incenso suave. Espírito Santo, essa oração sobe até a Ti, e conforme essa oração sobe, Senhor, a ordenança de bênçãos, a ordenança de anjos, a ordenança de mudança de história, a resposta ao coração, Pai, porque o Senhor é o Deus que faz isso. Te louvamos e te bendizemos, te agradecemos e cremos que o Senhor ouviu nossa oração e haverá, Senhor, mudança de história para as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por esse tempo que o Senhor preparou para nós, e que ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória. Esse louvor, aumentar aqui para vocês ouvirem. A Ele a glória para sempre, amém. Toda a honra, toda a glória, tudo aquilo que o Senhor fizer em nossas vidas, para todos sempre daremos a Ele a honra, a glória e o louvor. Tu és o único, Senhor, que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Senhor, tudo que o Senhor fizer em nossas vidas, tudo que o Senhor fizer por meio dessa oração, Senhor, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, Pai. Reconhecemos que tudo vem das Tuas mãos. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado. Senhor, nós reconhecemos que tudo vem das Tuas mãos. Tu és soberano, Tu és grande, Tu és o único, Pai. E confiamos em Ti, Senhor. A nossa esperança não está em outro. A nossa esperança está no Senhor. O Senhor é a nossa torre forte. O Senhor é o nosso Deus. Nós exaltamos essa manhã o Teu nome. Nós reconhecemos a Tua grandeza. Nós reconhecemos o quão maravilhoso Tu és, Pai. Nós reconhecemos o Senhor no nosso caminho. Nós reconhecemos a Tua grandeza, Senhor, a Tua riqueza, Pai.
nós reconhecemos a Ti, adoramos o Teu nome, Senhor, e declaramos que não há outro Deus. O meu único Deus é o Senhor. Eu não me prostro a outro. O Senhor é único. O Senhor é único. O Senhor é soberano. O Senhor é poderoso, digno, adorado entre nós. Tu és adorado entre nós. Nós adoramos ao Senhor. Nós prostramos as nossas vidas diante de Ti, Pai. Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim, Tu és o único, Tu és o merecedor, Pai, de toda a honra e de toda a glória. Recebe nossa manhã como uma oferta. Senhor, nós separamos um tempo aqui, Senhor, para estar contigo, Senhor. Para estar contigo, Senhor, porque Tu és o único. Tu és a fonte inesgotável da paz, da comunhão. Ah, Tu és a fonte inesgotável, Senhor, do amor. E em Ti nós recebemos hoje uma porção diferente, Pai. De Ti recebemos hoje uma porção nova, Senhor, porque o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. Aleluia. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. A Ti a honra, Senhor, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor para todos sempre. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluias. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Deus abençoe minhas irmãs que entraram aqui. Vanessa, Deus abençoe. Cleiciane, Vanessa Brito, Carole, Deus abençoe vocês. Uau! Glória a Deus. Vamos dar sequência à leitura da palavra. Hoje nós vamos ler o Salmo 128, né? É o Salmo, meio torto aqui, não tá não? Acho assim mesmo. Salmo 128 é o Salmo da peregrinação, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. É o 9º Salmo da peregrinação. E é tão incrível, né? A gente saber que por uma ordem do Senhor, pelo menos 3 vezes ao ano, mas pelo menos uma vez ao ano, o povo tinha 3 momentos do povo se reunir em adoração no templo. E obrigatoriamente todo judeu tinha que se apresentar no templo pelo menos uma vez por ano. E não importava a distância em que eles estavam, eles tinham que sair das suas casas, pegar a sua família, pegar as suas ofertas e fazer essa travessia, né? Essa peregrinação até o templo. E alguns levavam dias, como a gente já comentou, né? Alguns levavam dias de caminhada, mas nos lábios deles sempre tinha um louvor. Enquanto eles caminhavam, eles louvavam ao Senhor. Enquanto eles caminhavam, eles exaltavam ao Senhor. Eles não esperavam chegar no templo para adorar. Eles não esperavam chegar no templo para começar a orar. Eles não esperavam chegar no templo para colocar diante do Senhor as suas súplicas. No caminho, eles erguiam altares de adoração ao Senhor. No caminho, eles exaltavam ao Senhor. Às vezes, o que estava no coração deles, o que preenchia o coração deles, não era só cântico de júbilo. Às vezes, tinha cânticos de tristeza também. Era aquilo que eles estavam vivendo e eles transformavam aquele sentimento, aquela dor em cântico, né? E eles cantavam. Então, no caminho, enquanto eles estavam sendo dirigidos ao templo, eles exaltavam ao Senhor. E o interessante é que muitas vezes, quando o coração deles estava cheio de tristezas, que eles também colocavam diante do Senhor as suas tristezas, eles davam um jeito de reverter aquilo, eles não anulavam os seus sentimentos. Isso é uma coisa muito importante, porque nós às vezes temos o hábito de anular o que nós estamos sentindo, né?
dizer que tá tudo bem quando na verdade não está. Nós temos o hábito de falar assim, não, eu consigo, então eu não preciso me preocupar com esse sentimento porque tá tudo bem, quando na verdade não está. Então o que o Salmo nos ensina é que é necessário expressar os nossos sentimentos, que aquilo que está dentro de nós pode ser dito ao Senhor em oração. No momento da nossa adoração, nós podemos falar, Senhor, o que preenche o meu coração agora é a angústia. O que ocupa o meu coração agora, Senhor, é aquilo que aconteceu comigo. Isso está ocupando o meu coração, mas eu não vou perder este momento e ficar preso ao que está ocupando o meu coração. Eu tiro, coloco em Ti, Senhor, o que ocupa o meu coração, porque eu quero ter nos meus lábios o louvor. Então eles contavam para o Senhor o que doía, mas eles não se esqueciam de erguer um altar de adoração ao Senhor. E aí eles cantavam, eles adoravam e reconheciam o poder de Deus. E isso serve de inspiração para nós, né? Que nós podemos falar para o Senhor o que dói na nossa alma, mas não podemos deixar de também dizer o quanto nós confiamos e cremos no poder dele. E olha esse salmo, como é um salmo lindo e um salmo de encorajamento e de lembrança sobre a fidelidade de Deus. O salmo diz assim, ó, como é feliz quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como é feliz. Tem felicidade para aquele que confia no Senhor. Tem plenitude para aquele que coloca no Senhor a sua confiança e anda nos caminhos que o Senhor escolheu. Olha isso, né? Quando eu coloco quando eu confio, como é feliz aquele que teme ao Senhor, aquele que compreende que andar nos caminhos do Senhor é o melhor. Então, como é feliz quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer é respeito, né? Temer tem a ver com respeito. Temer não tem a ver com medo. Também, né? A gente tem que ter medo mesmo do Senhor, porque a gente não pode brincar com Deus. Mas o temer, o que nós estamos dizendo aqui, é uma reverência, sabe? Reverência. É diferente quando você reverencia alguém e quando você tem medo de alguém. Eu vou colocar de novo a referência que eu tenho de pai, que é o meu, né? Que bom que é o meu. O meu pai, eu tinha respeito por ele. Então, quando ele chegava, eu sabia até que ponto eu podia ir. E o olhar dele sinalizava um sim e um não. E quando eu queria passar dos limites, a postura dele me sinalizava qual deveria ser a minha atitude. E eu não tinha medo do meu pai, eu nunca apanhei do meu pai, eu nunca levei um tapa do meu pai. Eu nunca levei um tapinha assim, ó, do meu pai, não. Mas eu tinha respeito por ele. E eu nunca erguia a voz, eu nunca o desrespeitava, porque eu reverenciava. A figura dele era forte demais, a figura dele era amável demais, eu tinha noção do quanto ele me amava, eu tinha noção do quanto ele queria o meu bem, eu tinha noção de que as ordens dele era para me proteger, então tudo aquilo gerava em mim respeito. Então eu temia o meu pai, eu não tinha medo do meu pai. O medo ele traz afastamento, né? O medo ele traz distanciamento. Aquela pessoa que tem medo das mãos do Senhor, porque as mãos do Senhor virá sobre você. Aí a pessoa até não faz, mas ela não faz por respeito, ela não faz porque ela tem medo. E o medo, ele traz distanciamento, mas a reverência, né, o temor, o respeito, você entende o que a pessoa está dizendo, mesmo quando ela diz algo que você não gosta. Você entende quem é aquela figura e você reverencia aquela pessoa. E o que o salmista está dizendo é isso. É feliz aquele que reverencia o Senhor, que teme ao Senhor e anda nos caminhos que o Senhor sugere. O meu pai, ele tinha coisas que ele não queria que eu fizesse e eu insistia querendo fazer. E às vezes eu era rebelde, mesmo com a figura dele tão forte, eu dava um jeito de fazer do meu jeito. Todas as vezes que ele dizia não para algo e eu fazia do meu jeito, eu me dava mal.
E aí eu ouvi aquela clássica frase do eu avisei, né? Então não era porque ele estava me proibindo, não é porque ele era mau e estava impedindo eu desfrutar da minha livre juventude. É porque ele já sabia que aquele caminho era um caminho de morte. Quando o Senhor diz não pra gente, quando o Senhor fala assim, olha, não anda conforme a ótica desse mundo, não caminha de acordo com o que o mundo caminha, não faz o que todo mundo faz, um cuidado de pai. Quando ele diz assim, segue os princípios do reino. Quando ele fala assim, não se rende às paixões deste mundo. Ele coloca algumas proibições para nós. Aquele que anda com o Senhor, aquele que aceita Jesus como seu Salvador, ele não tem mais uma vida livre no quesito, vou fazer o que eu quero. Para essa pessoa tem algumas regras, algumas coisas que o Senhor fala assim, não faz. Como, por exemplo, para nós o vício é pecado, o vício da bebida, né? A bebida, álcool não é aceitável, cigarro não é aceitável, as drogas não é aceitável, a prostituição não é aceitável, a pornografia não é aceitável. São coisas que, quando cometemos, sabemos que estamos pecando contra o Senhor, desviando do caminho que Ele sugeriu para nós. E por que Ele coloca algumas regras dizendo não faz isso? E quando ele coloca essas regras, tá lá quando ele diz, quando Paulo fala, né, as obras da carne. Por que isso é errado? Por que ele fala não faça tal coisa? Porque ele sabe o quão mal aquilo vai fazer para nós. Então, quando o Senhor dá a nós proibições, quando ele fala assim, olha, vai para o caminho X e não para o caminho Y, é porque ele sabe que o X é o caminho que vai nos levar à felicidade e o Y é o caminho da destruição. Então o salmista diz, aquele que teme, que tem reverência ao Senhor, não faz aquilo que ele diz para não fazer, e aceita andar nos seus caminhos, essa pessoa tem felicidade, essa pessoa tem plenitude. E aí tem consequência para aquele que teme ao Senhor, tem consequência para aquele que anda nos caminhos do Senhor, tem efeitos colaterais. Quando você toma um remédio, você sabe que esse remédio ele vai curar, de repente o remédio que você está tomando, de repente você está tomando ele para curar o seu estômago. Daqui a pouco eu te respondo aqui, tá, ô Vanessa? Você compra um remédio pra curar o seu estômago e ele ataca o seu rim. É o efeito colateral do remédio, não é? Você começou ali, tô fazendo um tratamento do estômago, daqui a pouco tô com problema no rim, porque o remédio provocou um efeito colateral. Temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor também tem um efeito colateral. Não é por isso que nós tememos ao Senhor, não é por isso que nós andamos no caminho do Senhor, nós amamos e tememos ao Senhor, porque nós tememos e andamos no caminho do Senhor porque nós o amamos. Mas há uma resposta para aquele que teme e anda no caminho do Senhor. Há uma consequência para essa pessoa. Qual é a consequência? Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A prosperidade para aquele que anda nos caminhos do Senhor. O seu trabalho, ele passa a ser um trabalho frutífero. Sabe aquela pessoa que trabalha, mas nunca consegue estabelecer nada? Sabe aquela pessoa que se dedica, mas não sai do lugar? Então, para aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, isso não acontece. A mão dele é uma mão abençoada. Aonde ele coloca as suas mãos, prospera. Ele é próspero. Aí ele começa a dizer que há efeito colateral também dentro da casa. A família dessa pessoa é alcançada. O que essa pessoa vive dentro da sua casa? A sua mulher é como uma videira frutífera. Seus filhos são como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado a família que teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor. Por causa de a bênção do Senhor se estabelece dentro de uma casa. Aí o 5 diz que o Senhor abençoe desde Sião para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Que o Senhor abençoe desde Sião para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Que o Senhor te abençoe. Que você veja a bênção do Senhor na sua vida. Mas há um condicional, né?
para que eu veja a bênção do Senhor na minha vida, está condicionado. Condicionado ao quê? A eu temer ao Senhor e fazer aquilo que o Senhor Ele estabeleceu para mim. Como que eu sei, Fê, o que o Senhor estabeleceu para mim? Lendo a palavra. Lendo a palavra. A palavra, ele é a bússola para as nossas vidas. Nós cristãos, nós não podemos andar baseado em regras impostas por mãos humanas. Porque aí o homem tem um monte de regra, um monte de coisa que eu posso e não posso fazer. Mas quem vai me orientar? Né? Quem vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer? É o Espírito Santo. É Ele que, conforme eu vou me entregando a Ele em oração, conforme eu vou me entregando a Ele na busca pela palavra, conforme eu vou me entregando a Ele no jejum, porque o jejum me traz sensibilidade no Espírito, eu vou ouvindo a voz dEle e automaticamente Ele vai me dizendo: este caminho não é um caminho bom, essa direção não é uma boa direção, este caminho não é um caminho saudável, filha, se retira deste caminho, porque este é um caminho de morte. É o Espírito que nos guia. A Vanessa fez algumas perguntas aqui. Eu vou ler, Vanessa, mas aí... Peraí, deixa eu ver. Cadê sua pergunta aqui? Essa pergunta, Vanessa, pra gente não sair muito do foco do devocional, eu vou te responder no particular, tá bom? Eu te mando um áudio e aí a gente conversa melhor sobre isso, porque senão vai virar uma polêmica e não é o foco do nosso salmo de hoje, mas eu prometo que eu te respondo no particular. Mas uma coisa que eu posso dizer a vocês sobre o pode ou não pode, né? É o Espírito que nos guia. É o Espírito que diz pra nós assim: olha, eu não gostaria que você fizesse isso. Isso aqui desagrada ao Pai. A melhor sinalização do que nós podemos fazer e qual é o caminho, né? Porque o salmista diz aqui que feliz é aquele que anda no caminho do Senhor. Que ele começa a percorrer. O que quer dizer andar no caminho do Senhor, né? O meu dia a dia. Né? No meu dia a dia eu vou ter que tomar decisões. No meu dia a dia eu vou ter que ter direcionamentos. No meu dia a dia eu vou precisar tomar atitudes, assim como a Vanessa colocou aqui, né? O que eu faço quando alguém vem até a mim? Eu faço isso, mas eu sou julgada. Ou eu não posso fazer. Quando eu não faço, também eu sou julgada. Como que eu faço? Eu coloco diante do Senhor. E eu falo: Senhor, eu quero andar nos seus caminhos. Hoje eu passei por esse caminho, Senhor. E neste caminho de hoje, olha que interessante isso, né? Senhor, hoje, durante o meu dia, eu passei por esse caminho. Durante o meu dia hoje, Senhor, eu passei por este caminho. E neste caminho eu tomei uma decisão que alguém me questionou. No caminho de hoje, Senhor, eu tomei uma atitude que eu não sei se está certo. No caminho de hoje, Senhor, eu fui para uma direção que eu não tenho certeza se é a direção que o Senhor tem para mim, se eu estou te agradando neste caminho. Espírito Santo, me sinaliza. Eu já comentei com vocês uma vez e eu vou repartir novamente, que hoje eu faço menos, eu confesso pra vocês, mas teve uma época na minha vida que eu precisava fazer muitos ajustes. Eu sentia o Espírito me chamando para fazer muitos ajustes. E eu precisava andar no caminho do Senhor e ainda tinha algumas coisas que era confuso para mim. Eu não tinha convicção sobre algumas coisas, eu não tinha entendimento sobre algumas coisas. Eu não sabia o que estava me impedindo, né, de me lançar mesmo na presença do Senhor. E aí eu fui inspirada a todos os dias, diariamente. E eu fiz isso por uns 3, 4 meses, se eu não me engano. Ou até mais. E hoje em dia ainda, às vezes eu faço. Não é diário como antes, mas em vez em quando eu ainda faço. Eu paro no final do dia, pego a minha agenda, o meu caderno de oração. E eu falo: Senhor, esse foi o meu caminho hoje. Foi aqui que eu passei hoje. Hoje eu fiz isso, tomei essa decisão, eu falei com essa pessoa, eu me senti assim hoje. E eu vou pontuando para o Senhor o meu caminho. E eu falava assim para o Senhor: como foi, Senhor? Eu andei no seu caminho ou me desviei dele? Eu fiz o que era agradável aos olhos do Senhor ou eu fiz o que era agradável aos meus olhos? Gente, era inacreditável o como o Senhor me pontuava sobre as coisas que eu tinha feito que não lhe agradava. E não era de maneira acusatória? Não era me acusando, não era pesado, ninguém me disse que eu podia fazer o que eu não podia, ninguém falou para eu tirar ou colocar. O próprio Espírito, ele vinha e falava: filha, isso aqui não tá bom, filha, aqui você errou. E gente, é muito mais fácil
eu corrigi o caminho que eu errei em um dia. Eu errei aquele, eu me perdi ali no caminho, mas foi hoje. Me perdi hoje. Mas no final do dia o Senhor fala: filha, você saiu do caminho. É mais fácil para fazer o retorno e voltar do que você caminhar 3, 4, 5 meses no caminho errado. Você vai ficar cada dia mais longe do lugar que o Senhor tem para você. Então, se existem coisas que você não tem certeza se você está no caminho do Senhor, se existem coisas que você não tem certeza se realmente o que você está fazendo está agradando ao Senhor, eu te encorajo a fazer isso. Pega no final do dia, percorre o caminho do seu dia e fala: Senhor, eu andei nos seus caminhos ou eu fiz do meu jeito? Porque se eu fiz do meu jeito, eu quero pedir perdão e eu quero andar no caminho do Senhor. Feliz é aquele, gente, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa pessoa tem felicidade por quê? Porque o Senhor livra de laços, o Senhor livra de decepções, o Senhor livra de tantas coisas. E ainda que a gente passe por um problema, pelo vale da sombra da morte, como o salmista mesmo fala, né? Ainda que a gente passe por momentos muito desafiadores, se nós estamos no caminho certo, o Senhor está à nossa frente. Mas quando nós passamos por momentos desafiadores e o Senhor não está conosco, nós ficamos muito mais suscetíveis à queda, ao desânimo, à destruição. Então, o meu encorajamento para você é que este verso do Salmo 128 fique falando com você, ecoando no seu coração, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, que a felicidade, a minha felicidade, a sua felicidade não está em ter as coisas que o mundo diz que é bom. A minha felicidade e a sua não está em ser igual ao mundo. A minha felicidade e a sua está em temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Hoje você pode achar que você teve que abrir mão de algo que é importante para você, porque o Senhor faz isso, tá? Antes que você ache que vai ser muito fácil andar nos caminhos do Senhor, não será. A princípio, parece que é perda, mas alguém me disse isso, eu não me recordo quem. O caminho do Senhor, ele é muito inverso, gente, à nossa natureza humana. Então, assim, quando você vai começar a andar no caminho do Senhor, você vai sentir que você está perdendo. Meu Deus, mas eu só tenho perdas andando com o Senhor, porque o ganho está lá na frente. O caminho do inimigo, o ganho é agora. Ele te dá a recompensa agora. Você tem a recompensa agora e depois você vai ter a destruição. Então, se você está tendo muito ganho em alguma decisão que você está tomando, foi muito fácil aquilo, ore mais sobre isso. Porque as recompensas do inimigo, elas sempre são imediatas, porque a destruição ela vem depois. O caminho do Senhor é um caminho de renúncia. No começo parece desafiador, no começo parece ser muito difícil, mas depois tem a recompensa. Felicidade não é euforia, não. Então o inimigo trabalha com euforia, né? Com aquelas paixões loucas, aquelas coisas muito repentinas. É assim que o inimigo trabalha. O Senhor trabalha com sólido, com alicerce. O Senhor trabalha com fundamento. Então, primeiro ele vai nos colocando, nos moldando, né, nos podando, e depois tem o transbordar da sua alegria. Mas no momento da poda, no momento do processo, no momento dos ajustes do Senhor, pode ter lágrimas, mas tem o consolo também do Espírito Santo. Então não se desanime em temer ao Senhor, porque Ele é o único caminho. Não tem outro caminho, gente. Não há outro caminho. Qualquer caminho de facilidade, ele é caminho de destruição. Destruição para o seu momento natural agora, para a sua vida agora, de hoje, nessa terra, e destruição eterna. Então, assim, tem recompensa do Senhor para quem vive hoje nos caminhos do Senhor. Tem recompensa ainda nessa terra, tem prosperidade, tem alegria, tem paz, tem. E também tem a garantia da vida eterna. E para aqueles que não andam nos caminhos do Senhor, você pode parecer estar recebendo recompensas, mas o inimigo ele vai te destruir logo
2 passos à frente. Você não vê uma pessoa do mundo, uma pessoa que não conhece Jesus, né, do mundo, que é deste mundo, porque nós não somos deste mundo, que tem prosperidade, que tem dinheiro, porque não é prosperidade, é riqueza, né, que tem riqueza, que tem fama, que tem não sei o quê, e é plenamente feliz. As notícias estão aí para nos mostrar, né? Fulano tem tudo, mas está em depressão. Fulano tem tudo, mas está se destruindo. Porque o que o inimigo dá é mentiroso, é ilusório. O que o inimigo dá é ilusório, mas o que o Senhor nos dá é eterno, verdadeiro e real. Tem plenitude para aquele que teme ao Senhor e faz aquilo que o Senhor pede para fazer. Ainda que você se sinta perdendo. Nossa, mas obedecer, eu me sinto perdendo. Eu me sinto, estão tirando de mim. Confia no Senhor. Faz a vontade dele. E as demais coisas é ele que vai acrescentar na sua vida. Amém? Então fique com esse salmo. Que o Espírito Santo possa completar no seu coração e te ensinar a temer ao Senhor. E só pra... Eu tô gostando muito de falar isso, né? Só pra finalizar, eu não sei... Quais são se vocês frequentam uma comunidade de fé, né, qual é o nível espiritual de vocês, mas não sejam regidos ao pode, não pode, ao caminho do Senhor, ao caminho, né, esse é o caminho do Senhor, quando ele é imposto por homens, porque a lei do homem não nos leva ao céu. Então alguém diz para você não pode fazer, isso não é o correto, vá para a Bíblia. Vá orar, vai perguntar para o Senhor, que nós que nós tenhamos essa sensibilidade de saber que nós temos comunhão com o nosso Deus e nós podemos perguntar para Ele também aquilo que Ele quer para nós. Não seja guiado por pessoas. As pessoas, elas nos ajudam a ter clareza, né? Os pastores são inspirados pelo Espírito Santo, óbvio que são. Mas o nosso canal de comunicação não é com homens. Não é com homens. O nosso canal de comunicação é com o Senhor. As pessoas são levantadas, assim como eu estou aqui, para nos ensinar. Mas é nossa responsabilidade pegar tudo que nós aprendemos, seja quem for que falar. Tudo que eu aprendo é minha responsabilidade levar para o altar do Senhor. É minha responsabilidade pegar o sermão do domingo, sabe? O sermão do culto que eu participei, anotar esse sermão, conferir ele com a Bíblia e levar no altar do Senhor. É nossa responsabilidade. Porque senão eu pego a minha vida espiritual e terceirizo para alguém. Porque tem muita gente que sai da igreja por conta de pastor, por conta de não sei quem, por causa de não sei o que lá, porque terceirizou a sua vida espiritual na mão de alguém. Ninguém tem responsabilidade com a minha vida espiritual. A Bíblia fala que a salvação, ela é individual. A minha salvação, ela depende de mim mesmo. Ela é individual. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar tudo que você aprender e vai colocar nos pés do Senhor. E aí você vai obedecer com a orientação do Espírito Santo. Para que nós não sejamos enganados por falsos profetas, por maus costumes, pela religião, mas que venhamos a agradar ao Senhor em todo o tempo. Amém? Deus abençoe, amo vocês e até amanhã às 7h01. Tchau!